Virando a chave aqui e dando toda a devida atenção que o caso merece, pessoal, o assassinato do Charlie Kirk nos Estados Unidos vem causando uma imensa, colossal repercussão a nível global. E eu gostaria de trazer aqui uma das atualizações, do vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, o representante ali logo abaixo na estrutura hierárquica do Departamento de Estado do secretário Marco Rubio. Eu me refiro ao Christopher Landau, que anunciou a retirada do visto de um médico brasileiro que comemorou o assassinato do ativista conservador. Ninguém melhor que Eliseu Caetano, nosso repórter diretamente dos Estados Unidos, entrando aqui conosco, trazendo todos os detalhes. Eliseu, a palavra é sua. Traz aqui, por favor, todos os fatos, os desdobramentos também do assassinato em si. A gente viu uma comoção ali de milhões e milhões de pessoas na Ásia, principalmente na Europa, na Espanha, Inglaterra, fundamentalmente ali, elogiando, enfim, exaltando a memória e o legado do Charlie Kirk, isso sem mencionar nos Estados Unidos todas as homenagens sendo rendidas, A palavra é sua. Exatamente, Marinho. Muito bom dia para você, para os nossos colegas debatedores e, claro, para toda a audiência do Morning Show. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, de onde a nossa equipe de reportagem segue acompanhando os desdobramentos da morte de Charlie Kirk, o cruel e trágico assassinato que aconteceu na semana passada, que, como você disse, Marinho, segue repercutindo bastante, não apenas aqui internamente nos Estados Unidos, mas em diversos outros países do mundo. Desta vez, o subsecretário do Departamento de Estado, Christopher Landau, ele deu uma decisão já na tarde deste sábado envolvendo um médico brasileiro, viu? Ele pediu a revogação, ou seja, a suspensão imediata do visto do médico brasileiro Ricardo Barbosa, após ele ter comemorado o crime em uma publicação em uma rede social. No post, o médico, que é neurocirurgião, escreveu o seguinte, abre aspas, um salve a este companheiro de mira impecável, coluna cervical, fecha aspas, em referência ao local do disparo que matou o Kirk. Para Christopher Landau, a postagem foi, abre aspas, assustadora, por vir principalmente de um profissional da área de saúde e por representar, segundo ele, uma clara apologia à violência. A decisão do Departamento de Estado norte-americano determina não apenas a revogação, o cancelamento, a suspensão imediata do visto desse médico brasileiro, mas também alerta para que ele nunca mais consiga entrar nos Estados Unidos. E neste momento, Marinho, o que tem acontecido, principalmente aqui nos Estados Unidos, é uma série de denúncias de pessoas que têm feito apologia à violência, apologia ao crime, nesse caso a um crime bárbaro, brutal, contra um homem de 31 anos que estava realizando uma palestra em uma universidade americana, que deixou para trás uma mulher e 2 filhas pequenas sem sequer ter utilizado uma arma para se defender. E aí, aqui nos Estados Unidos, neste momento, as autoridades têm inclusive pedido para que internautas que tenham acesso a dados, a informações, sim, a posts de pessoas que façam esse tipo de apologia a crimes bárbaros sejam denunciadas, participem denunciando, porque o governo vai retirar o visto de todas essas pessoas. Em outras palavras, Marinho, o que o governo dos Estados Unidos tem enviado como mensagem, e muito clara, é a seguinte: se você é a favor da violência, se você é a favor da violência armada, você não tem espaço aqui nos Estados Unidos. Inclusive, diversas autoridades, tanto republicanas quanto democratas, têm encontrado voz uníssona nisso aí. Não há espaço, pelo menos aqui nos Estados Unidos, mais para esse tipo de violência. Meus amigos, e claro, vai acendendo um grande debate sobre, enfim, os limites da liberdade de expressão novamente. Para muitos, o limite da liberdade de expressão, ouvi tanto isso aqui no Brasil, acho que o que mais me convenceu é o momento onde você tem os meios de implementar o que você ameaça. E foi o caso aí do Tyler Robinson, e na medida que as pessoas vão avalizando assassinato e a violência política, que é exatamente o que esse médico, entre muitas aspas, fez, ele está, enfim, indo totalmente ali contra o que a gente precisa no planeta, que é restabelecer o mínimo de civilidade entre nós, Antes da gente seguir aqui com o Eliseu, tem outros desdobramentos, novidades ali sobre o perfil do atirador. Vale a gente lembrar aqui, pessoal, que
enfim, esse médico em questão, será que ele faz triagem dos seus pacientes antes de atendê-los? Será que ele apenas atende aqueles que têm alinhamento ideológico? Médico entre 1001 aspas, que fique claro aqui, porque um cidadão desse, apenas quem planta vento vai colhendo tempestade e ventania, né? Nada mais do que esperado, dado o momento atual. Cruzou-se uma linha aqui de Écio Peixoto quando se fala em morte, advogar por morte e validar morte e violência contra os seus adversários. Não, cruzou, e eu acho que a gente precisa falar sobre isso e nunca normalizar o ódio e a violência. Democracia pressupõe contraditório, e sem contraditório não há democracia. Então não é porque você não concorda, que você acha absurdo, que até te machuca, determinadas coisas podem te machucar. Você pode falar que alguém é feio, mas a pessoa vai se sentir ofendida, mas você tem direito de falar aquilo. Então, assim, a realidade, no final das contas, é que nada dá legitimidade para alguém matar ou para a gente normalizar comemoração de morte, ou para a gente pregar isso. E essa é uma consequência que a gente tem que entender. Ele foi lá, ele brincou e ele teve o visto ali finalizado por parte do país que se sentiu ofendido, que está, inclusive, num momento de muita sensibilidade. No Brasil, a gente também está vendo isso acontecer com determinadas figuras, como, por exemplo, recentemente, Nicolas Ferreira tem entrado aí na justiça contra algumas ameaças que tem sofrido. Agora, o deputado Marcel Van Hatten também fez um vídeo sobre essas ameaças. Deltan Dallagnol hoje fez uma publicação também falando sobre isso, uma ameaça que ele sofreu. Então, assim, esses desejos de morte, eles não podem ser normalizados. Não está tudo bem desejar ou comemorar a morte de alguém. Não é essa sociedade que a gente deve buscar. E a gente deve, na verdade, ativamente se contrariar, e mesmo que se for uma piadinha, uma brincadeira, numa mesa de bar, não deixe isso acontecer. Fale, o que é isso? Pelo amor de Deus, dê uma lição de moral nesses casos, porque isso não é sobre liberdade de expressão de um desejo de morte. Isso é incitação ao crime, muitas vezes. Comemorar morte por motivos políticos, na prática, é um incentivo a esse tipo de terrorismo, sejamos sinceros, tá? Vou aqui com o Mano Ferreira, também um comentário para agregar. Peço que seja breve e pontual, porque a gente vai ter oportunidade ampla aqui de aprofundar logo mais. E o Eliseu segue aqui com a gente. Acho que o maior desafio nesse tema, Marinho, é as pessoas perceberem o absurdo quando ele acontece no seu próprio campo político. As pessoas têm normalizado a ideia de comemorar a morte de um adversário. As pessoas têm normalizado a ideia de ter funcionários públicos dentro do coração do governo federal brasileiro montando planos de assassinato de adversários e autoridades e tratando como se isso fosse uma questão menor. Então, eu acho que é fundamental... Peraí, planos são diferentes de assassinato de fato, né? Vamos lembrar aqui, pessoal. Aí vai normalizar. Vamos na hierarquia de gravidade. Hierarquia de gravidade. Vai normalizar o plano? Evidentemente não, mas na hierarquia de gravidade que o que representa, parece que quem está chegando às vias de fato é majoritariamente um campo político, vocês sabem bem qual é. Bom, de qualquer forma, 11h08 aqui, pessoal. Conclui, então, Mano Ferreira, só para a gente seguir adiante. Quem usou os nossos impostos e o governo federal para ter um plano que começou a ser colocado em prática, foi um outro campo político, Marinho. E isso, independentemente do campo político, é inaceitável. Não se faz democracia banalizando a ideia de matar um adversário. Isso é inaceitável e nós precisamos voltar para a base, entendendo que não dá para menosprezar ou banalizar qualquer que seja o plano, a comemoração ou o atentado contra o adversário. Eu quero fazer um disclaimer em relação a foi o outro campo político da direita que teria feito essa tentativa ali, os kits pretos, essa é a referência do Mano. Vale mencionar que na campanha presidencial de 2018, o ex-presidente Bolsonaro levou uma facada em um comício também. Então, se a gente está falando sobre isso, pode não ser, e eu não acho que seja, sobre lados políticos, mas é sobre violência concreta também. É sobre o fato de que dentro das universidades do Brasil é a direita que não pode falar. É que dentro de uma campanha presidencial no Brasil,
única tentativa de assassinato que nós temos foi de um candidato de direita. Marielle é sobre Franco o fato foi assassinada, Jess. Que país é esse? Não, nós temos violência política no Brasil de forma sistemática. Não. E isso é um absurdo, independentemente de onde venha. E cada campo político precisa ser capaz de olhar para os radicais do seu próprio campo e cobrar que isso não é aceitável. Eu concordo que não é, e eu concordo que os dois lados fazem. E eu lamento muito a morte da Marielle, que foi uma morte não por questões políticas em termos de narrativas e lados, mas porque ela fazia uma belíssima denúncia da milícia do Rio de Janeiro e de pessoas que sequestram o Estado brasileiro, o aparelhando. O preso, aí a família Brazão e tudo isso que está ligado a isso, mostra isso. E eu acho lamentável. Mas o que eu estou falando... campanha eleitoral rasgando placa dela como se fosse legal, amor. Tudo bem, e eu não acho que seja. O que eu estou dizendo aqui é que a gente também precisa entender que no momento atual, em termos de discursos e espaços, um lado está sendo extremamente cerceado. Não dá para normalizar que o Charles Kirk, que era um cara que falava com a direita, que debatia com a esquerda, que é assassinado durante um debate. Não dá para normalizar as universidades públicas brasileiras não permitirem, como aconteceu há pouquíssimos dias no UFPR, que personagens e personalidades de direitas estejam presentes. Do mesmo jeito que não dá para normalizar quando o presidente Lula cai, que alguém diz, que bom, não. Nada disso é normalizável. Nada disso deve ser endossado. Tanto na direita quanto na esquerda. Mas a gente precisa entender os espaços e nesse ponto, nesse momento da história. A direita, eu vejo ela mais em risco no espaço de fala em relação aos espaços públicos, pessoalmente. A gente não dá para ignorar isso mais. A gente precisa se unir para ser um país que advoga pela coerência e para que os dois lados possam falar, possam protestar e possam dar suas ideias. É isso aí, que os malucos nas franjas do espectro político sejam totalmente rechaçados, que fique claro aqui. Mas, se olharmos friamente, claro que há exceções dos dois lados, a gente não há exclusividade de culpa por um lado. Mas olhando, pelo menos, no palco nacional dos grandes debates políticos, analisando Bolsonaro em Juiz de Fora, Donald Trump em Butler, Pensilvânia, Vila Vicêncio ali em Quito, se não me engano, Bogotá com Miguel Uribe e Oren, Utah com Charlie Kirk, é só você analisar, enfim, se há alguma semelhança entre os alvos principais aqui citados. Com certeza, merece total repúdio todos os alvos também do espectro progressista e esquerdista, que fique claro também. Mas é uma toada preocupante, né, Eliseu? Eu quero voltar a falar dos desdobramentos do assassinato em si, como eu mencionei, ocorrido em Utah na semana passada. Alguma novidade nas investigações que seguem a todo vapor? Sim, Marinho, temos novidade, viu? Antes eu queria colocar minha pitadinha nessa discussão, a que ponto nós chegamos enquanto humanidade, né? Termos que discutir se estamos banalizando ou não a morte de uma pessoa. Não interessa o espectro político, social ou sexual. Somos todos seres humanos, merecemos respeito e merecemos ter as nossas ideias, os nossos valores respeitados por todos. Essa é a minha opinião. Estou te falando isso porque eu também tenho sido bastante atacado, principalmente nas minhas redes sociais, de todos os lados, por gente de todas as opiniões que não sabem aquilo que eu de fato penso a respeito. Então venho aqui publicamente para dizer que eu sou a favor da vida, viu, Marinho? Agora vamos ao que interessa, que é a questão da novidade sobre esse caso. Agora há pouco, o diretor do FBI, o Kash Patel, anunciou que foi confirmado. O DNA encontrado na cena do assassinato de Charlie Kirk foi identificado como pertencente a Tyler Robson, de 22 anos. O suspeito, que segue preso, segue detido, acusado de ser o principal suspeito, o mandante e o atirador deste crime que matou, que tirou a vida de Charlie Kirk. Robinson continua preso. As autoridades disseram que ele usou um rifle. Esse rifle foi encontrado enrolado em uma toalha e o material de DNA encontrado nesta toalha é exatamente igual ao dele, ou seja, processado positivamente para o suspeito sob custódia. Patel também falou sobre uma nota que acredita-se que Robson tenha escrito antes do crime. Ele disse o seguinte: a nota dizia basicamente: eu tenho a oportunidade de eliminar Charlie Kirk e vou aproveitar, acrescentando que essa nota ou post
que teria sido compartilhado com alguns amigos, com alguns colegas de Tyler Robson, foi escrita antes do tiroteio. Inclusive, um pedaço de papel com os mesmos dizeres, com as mesmas palavras, foi encontrado na casa da família do suspeito. A gente vai seguir, Marinho, daqui acompanhando também esse caso, e eu volto ao longo da programação da Jovem Pan para atualizar o nosso ouvinte, telespectador, internauta. É com vocês aí no estúdio. É isso aí, pessoal. Obrigado, Eliseu, pela participação. A gente segue adiante aqui com a bancada. Até porque, né, Gesualdo Júnior, há de se lembrar que a pena capital, a pena de morte, é garantida ali na jurisdição estadual do estado de Utah, onde o atentado ocorreu. O próprio presidente Donald Trump advogando para que esse seja clara a punição, mas, naturalmente, por estar ali sob a custódia da polícia local, ele passará, o Tyler Robinson passará pelas etapas aí do processo, né? Qual é a sua expectativa? Bom, em relação ao depoimento, à declaração da infeliz daquele médico, né, é a banalização do mal, né, o elogio da repugnância, a inumização a não mais poder. Porém, a gente tem que lembrar também que o histórico de violência política nos Estados Unidos não é algo recente. Pelo contrário. Aliás, esse assassinato do Kirk é de alguém que é do espectro político muito parecido com o dele. Há 3 meses atrás, nós tivemos a morte no estado de Minnesota de uma deputada estadual e a tentativa de morte de um senador, ambos do Partido Democrata. Além das tentativas de assassinato contra o próprio Reagan, contra o próprio Trump, do Partido Republicano, a morte do Kennedy, a morte de Lincoln. É triste, mas é uma realidade americana essa violência. E ela não pode ser banalizada sob nenhum aspecto. Não podemos aqui compactuar com elogios a uma atitude contra Marielle, contra o Papa Francisco, quando ele morreu. Vários fizeram um depoimento dizendo assim, que bom que morreu um Papa comunista. Isso não é desumano, isso é inumano. E não há nenhum argumento político, nenhum argumento social que possa justificar um tipo de declaração dessa. Como bem disse a Jess, nós não podemos banalizar o mal. Essa frase célebre da Hannah Arendt, quando cobriu o julgamento, de Eichmann em Jerusalém. Essa frase é atualíssima e nós temos que usá-la a todo custo. Não é porque morreu um opositor que nós temos que elogiar, porque da mesma forma que se elogia hoje, amanhã nós podemos ser vítimas da mesma violência. Doutora Luciana Nepomuceno, vou contigo aqui até para entender as próximas etapas aí do julgamento do Tyler Robinson e o que pode ser feito pelos investigadores para tentar fazer com que ele saia dessa inércia, com aquele olhar assim morto que ele tem, né? Parece que não há nada dentro dele, não há uma alma ali, só apenas um monstro ali sem qualquer resquício de humanidade. Ele não está cooperando com as autoridades, né? E claro, isso vai insuflando todas as dúvidas que seguem ainda no ar sobre a real motivação dele, né? É assim, embora a gente não tenha elementos, dado a própria resistência do assassino em colaborar com as investigações, um fato é certo, a motivação teve coloração, contornos políticos. E o que eu vi aqui na nossa bancada foi uma certa reprodução desse maniqueísmo que a gente vê na sociedade, do nós contra eles. Quem já foi mais, vamos dizer, vítimas de atentados políticos foi mais o pessoal do conservadorismo e não o pessoal da esquerda. A questão não é o lado mais político do espectro, que você seja adequado, adepto ou não. A questão exatamente é essa violência, a banalização do discurso de ódio. Porque nós temos liberdade de expressão, já foi decidida até pelo Supremo, não é liberdade de agressão, não é liberdade para praticar crimes. Claro. Então, o que nós vimos aí, na hora que você comemora numa rede social o assassinato de alguém, sim, independentemente de quem seja esse alguém, você está propagando um discurso de ódio, que inclusive é punido pela legislação brasileira, pelo Código Penal. Isso é crime. Voltando ao caso em tela aqui, no meio de tantas incertezas, algumas certezas, alguns fatos, né? O próprio Tyler Robinson morava com uma pessoa trans, ou pelo menos em transição de gênero, e alguma questão... Isso é um fato. Se você concluir como você quiser, você pode depreender o que você quiser desse fato, mas é um fato dado, posto pelas autoridades, inclusive o governador de estado e o chefe de polícia, que eu prefiro acreditar neles do que em qualquer boataria ao contrário. Além disso, vários símbolos antifascistas ali na própria bala, no próprio rifle, e também a utilização de símbolos de extrema direita, no caso, para tentar, de alguma forma, ocultar o rastro do próprio assassino. No que isso nos leva a concluir, ainda está em aberto, dada a falta de cooperação do próprio Tyler Robinson, mas
na medida que a fogueira das teorias conspiratórias segue aí sendo, enfim, acesa por todos os lados. Um breve comentário aqui da Jess Peixoto e a gente segue aqui até para falar de outro tema. Não é sobre maniqueísmo, tanto que não estou sendo maniqueísta. O que eu estou lidando é com fato. Estudei na Universidade Pública Brasileira. E o que eu estou dizendo aqui é como que dentro do espaço do meu país, eu não acho que inclusive é o mesmo nos Estados Unidos, existe uma negativa a espaços de fala e demonstração de ódio ao discurso em relação a um discurso que é mais à direita. É muito simples olhar isso. Note alguma palestra nos últimos 5 anos que está sendo proibida por ser mais à esquerda dentro desses espaços dessas universidades. E isso também leva à violência, porque isso também é um motor de intolerância. Aquilo não é aceitável, aquilo não é possível. Normalizou-se muito uma coisa que eu vou dizer aqui que é, abre aspas, fogo nos fascistas. Não dá pra gente seguir assim. Não dá pra gente não deixar um lado ter espaço. E aqui eu falo do meu país. Eu acho que a gente precisa combater a intolerância na violência e também no discurso. Isso é essencial. Só queria dar um contexto. Em 2012, eu criei uma organização chamada Estudantes pela Liberdade, justamente porque não há espaço para pluralidade de ideias na universidade brasileira. Então, eu concordo com isso. O meu ponto é que, na lógica da polarização, muito incentivada pelas redes sociais, é muito fácil a gente demonizar o outro lado e esquecer dos pecados do próprio campo político. É isso que acaba levando a um aumento dessa radicalização. Justo. E aí